para celebrar a linda semana que tá vindo. Eu já pedi para ele separar, botar uma rede ali. Quando fico bêbado, então eu dou uma descansada. Tem a rede ali, ó. Hoje tu vai se incomodar comigo para me levar embora. Esse aqui é cliente antigo já, não? Eu sou o diário aqui. Tu é o quê? O diário? Todo santo dia. Todo santo dia. Quantos anos já? 64, 65. Mas e aqui no bar da Cláudia, eu digo? 5. Foi 60 anos de tristeza e agora é 5 de alegria. Não, só mudei de bar. Boa noite. Ah, como é? É Willy? Willy. O senhor trabalha aqui perto? O senhor mora aqui perto, não? Bem no muro lá em cima. Bem em cima do muro. E daí vem de Gibata. Vou trabalhar lá na minha mãe hoje, tirar uma lenha pra mãe, botar no rancho e... Quantos anos tem tua mãe? 74. E tu? 54. Olha só, com 54 anos, ele vai ajudar a mãe. Parabéns, isso é poucos filhos que fazem. Uma salva de palmas pro... Aqui, ó. Bota a cara pra ver se nós estamos...